Bom, em relação à declaração do presidente Lula, eu não vou entrar na questão política, mas tecnicamente nós não temos nenhuma preocupação que haja qualquer tipo de investigação paralela ou em conjunto, até porque desde o início da operação, ela tem uma fase da operação que ela começou com a investigação de um ano da Delegacia de Repressão a Entorpecentes. E essa investigação, obviamente, tem todo o trabalho da Polícia Civil, que é a Polícia Judiciária do Estado, com a participação do Ministério Público e o controle do Judiciário. Então, nós não temos nenhuma preocupação em relação a isso. A fase posterior, que é o planejamento, o Ministério Público esteve presente no planejamento, e a última fase, que é a fase ostensiva da operação, onde as forças policiais vão em campo para cumprir os mandados de prisão e de busca e apreensão, também o Ministério Público se fez presente, as corregedorias, os órgãos de controle estavam presentes. Então, o governo do Estado do Rio de Janeiro não tem qualquer receio contra qualquer investigação que venha a tentar esclarecer, se é que existe alguma coisa a esclarecer, em relação ao resultado dessa operação. Secretário, vou convidar o nosso analista Pedro Venceslau para participar também dessa nossa entrevista. Pedro. Boa tarde, secretário. Conversando com especialistas, entre eles Benedito Mariano, que foi ouvidor das polícias aqui no estado de São Paulo, eles temem que possa haver uma substituição de uma facção pela outra. Sai o Comando Vermelho e entra a milícia, já que não houve uma reocupação do território que a facção dominou durante muitos anos. Eu queria entender qual que é o cenário hoje no Complexo da Penha e do Alemão. Já que não foi colocada uma UPP lá, por exemplo, como aconteceu em 2010, dá para dizer que o Comando Vermelho não comanda mais aquela região ou que as milícias não vão tomar o espaço que era do Comando Vermelho? Como é que está sendo gerida essa situação hoje? Como é que está sendo a vida da comunidade depois da operação? Espera aí, Pedro, só um minutinho que o meu áudio aqui está entrando um monte de mensagem aqui. Desculpa aqui que acontece, acabou às vezes a gente atrapalhando. imagina. Quer que eu faça de novo? É que eu estou usando, esse fone deve estar conectado com algum telefone que alguém ou está digitando, ou está aparecendo uma agenda e está conflitando aqui com o senhor. Desculpe. Você pode repetir para mim, por favor? Vou repetir. Alguns especialistas temem que possa haver uma substituição do Comando Vermelho pela milícia no comando dessas duas comunidades, já que não houve uma ocupação do território como aconteceu em 2010. Eu queria saber qual que é o cenário hoje no Complexo da Penha e do Alemão. Dá para dizer que a milícia, que o Comando Vermelho não atua mais ali dentro, não cobra mais taxa dos moradores e que não há risco de que a milícia ocupe esse espaço? Bom, Pedro, primeiro a gente tem que fazer uma correção aqui, né? Em 2010 houve uma ocupação, mas não houve a retomada do território. Então existe uma diferença muito grande em relação a isso. Ocupação é você colocar as forças policiais para, naquele momento, manter uma estabilidade do território. E não existiu uma retomada do território, esse território tenha sido devolvido às pessoas de bem que lá moram, né? Então, essa é uma questão. Segundo, hoje, a gente achar que uma única operação vai resolver todo o problema daquela região é uma utopia. Aquela região corresponde a duas Copacabanas de uma total desordem urbana. Então, não é a questão só da polícia estar ali presente que vai resolver aquele problema de décadas que ocorre naquela região. Então, é um início, sim. Essa operação, ela visa tão somente dar cumprimento a mandados de prisão, de busca e apreensão, de uma investigação de um ano. E essa investigação indicou que as lideranças estavam ali. Então, só para a gente não confundir que essa operação não foi como em 2010, que visava realmente ter uma ocupação e retomada. São coisas distintas. A operação do dia 28, da terça-feira, ela foi baseada, né, e planejada para dar cumprimento a mandados de prisão e de busca e apreensão por conta de uma investigação de um ano, da DRE. Secretário, agora a minha pergunta. Tecnicamente falando, a Polícia Federal fez falta nessa operação? Olha, eu sou delegado da Polícia Federal aposentado, me aposentei em 2023, já estive ali naquela mesma região, há 20 anos atrás, para prender o Claudino, que foi o criminoso que torturou e matou o Tim Lopes.
naquela ocasião da prisão, atuamos, né, na Polícia Federal junto com a Polícia Militar e com a Polícia Civil. Então, a gente sempre acredita que a integração entre as forças é sempre bem-vinda, né? Isso é importante, porque, na realidade, o problema que o Rio de Janeiro vive hoje não é um problema só das forças de segurança. A gente sempre fala que o Rio de Janeiro vive uma simbiose entre segurança pública e defesa. Porque hoje a disputa é por território. No passado sempre se discutiu o tráfico de drogas, mas hoje essa receita não representa mais que 15%. E é só a gente fazer uma conta básica. Aquela região toda ali da Penha e do Alemão tem cerca de 280 mil pessoas. Se a gente dividir isso à metade, 140 mil pessoas, cobrando um plano básico de internet de R$100, nós temos um faturamento de 14 milhões de reais por mês, só de internet. Então, isso preocupa. Aquela população que mora ali, ela vive subjugada a esses criminosos. Então, essa preocupação existe, claro. Por isso, a DPF, na sua decisão, determina a retomada de território. E quando você fala da Polícia Federal é importante, na decisão da DPF, ela fala que há uma corresponsabilidade entre Prefeitura, Estado e União. Ou seja, que todas as forças de todas as secretarias, com todos os serviços, estejam presentes nessa retomada de território. Então, eu respondo que sim, se a Polícia Federal estivesse lá, com certeza seria mais uma força somar e para poder ter um sucesso ou um resultado ainda melhor. Mas aí, só tecnicamente falando, qual o resultado, considerando, né, que tem a avaliação do governo, das forças de segurança do Rio de Janeiro, que atuaram, né, de maneira bastante coordenada aí no Estado, de que maneira, eventualmente, essa cooperação também, essa responsabilidade concorrente da Polícia Federal, qual o desfecho poderia ter sido diferente? Por exemplo, a conseguir pegar o traficante DOCA, por exemplo? Olha só, eu não sei em que ponto existem investigações na PF que poderiam ter dados de inteligência mais qualitativos, ou dados de inteligência ou alvos que seriam mais interessantes para eles. Isso eu falo da parte de inteligência. Da parte tática operacional, a Polícia Federal tem blindados hoje que as forças de segurança pública não têm. Esses blindados, por exemplo, poderiam ajudar muito mais e fazer com que as forças tivessem uma progressão mais rápida dentro do terreno, já que são blindados com uma qualidade muito melhor que aqueles que nós temos aqui no Estado. Então, esses fatores, isso por si só a gente entende que seria de grande valia a participação da PF. Mas é uma decisão estratégica da polícia de não participar, e eu não vou aqui criticar o motivo. Jussara. Secretário, essa mega operação que ocorreu nos complexos do Alemão e da Penha, elas devem ocorrer novamente em outras áreas? Vai se tornar uma política de Estado ações como essas que vimos na semana passada? Jussara, a operação contenção é uma operação permanente. É uma operação que ela tem como seu objetivo principal descapitalizar as organizações criminosas, principalmente o Comando Vermelho, que é a organização que mais se expandiu nos últimos 4, 5 anos. Só para ter uma ideia, na penúltima fase da operação, 6 bilhões de reais foram bloqueados, mostrando a relação entre o Comando Vermelho e o PCC. Então, ela não visa tão somente atuar em comunidades, mas sim descapitalizá-las. Vários dos endereços, vários dos mandados de busca e apreensão que foram cumpridos no complexo da Maré e da Penha, muita informação foi colhida. Mídias, locais onde tinham Wi-Fi, que a gente teve acesso a arquivos de nuvem. Nesse Wi-Fi a gente consegue saber quem acessou esse Wi-Fi, quanto tempo. Então são vários dados, muitos dados que hoje estão sendo cruzados, que a gente vai com certeza gerar mais informação. E eu não tenho dúvida que vai haver outras operações, não só nesse complexo, mas qualquer outro complexo aqui no estado do Rio de Janeiro. Pedro. Secretário, a entrevista mais cedo hoje aqui na CNN, o senador Fabiano Comparato, que é o presidente da CPI das facções do crime organizado no Senado, diz que não dá para chamar essa operação de bem-sucedida porque ela não prendeu o DOCA, tem 121 mortos, 4 policiais mortos, e não restabeleceu o domínio daquele território.
Como é que o senhor avalia essas críticas que vêm sendo feitas, especialmente pelo fato de não terem sido presos líderes da cúpula da facção depois de um ano de investigação? E emendando uma pergunta na outra, existe alguma suspeita de que o DOCA possa estar ainda dentro da comunidade? Como é que está essa investigação? Bom, Pedro, assim, é difícil às vezes alguém criticar, porque não, às vezes não é nem de maldade, não acredito que seja com esse objetivo, mas talvez por desconhecer a realidade daquele terreno ali. Você fazer uma investigação de um ano e onde a gente foi possível identificar 180 pontos de endereços que geraram busca e apreensão, um juiz para autorizar uma busca e apreensão numa residência que a gente sequer tem uma rua com um número, isso requer ou demonstra que houve um trabalho de inteligência muito intenso por conta da equipe de investigação. E, obviamente, o objetivo principal não era prender as lideranças. A gente vem falando, o foco dessa operação é o dinheiro, é o recurso, é o negócio gerado por essa organização criminosa. Se a gente retirar essa atratividade, a gente deixa de ter líderes querendo ocupar essa posição que o DOCA hoje ocupa. Já tivemos vários outros no passado que foram presos ou mortos e rapidamente foram substituídos. Então, o objetivo dessa operação não é a pessoa do criminoso. E essa é a diferença hoje da política de segurança pública do Estado. Olha a criminalidade, mas na vertente do negócio e não do criminoso. Claro que poderia gerar oportunidade de prendê-lo, não tenha dúvida, mas é a dificuldade em progredir rapidamente naquele terreno, isso gera ou faz com que esse criminoso consiga fugir do local. No primeiro momento, a equipe chega, já encontra uma barricada, pegando fogo, uma verdadeira engenharia, né, um trabalho de engenharia, algumas eletrificadas. Então, o policial tem que desembarcar, superar esse primeiro obstáculo, isso sob o fogo, né, cerrado dos criminosos. Superando, existem soldados que fazem a contenção e a equipe vai progredindo. Isso leva um tempo suficiente, obviamente, para essas lideranças acabarem ganhando pontos estratégicos, esconderijos, como no passado a gente já encontrou túneis, onde o criminoso consegue se manter durante uma semana escondido. Então, a dificuldade é exatamente dentro desse cenário que a gente encontra. 2 Copacabanas, uma verdadeira desordem urbana, que é difícil você encontrar um criminoso dentro desse cenário. E ver o seguinte, a polícia não pode simplesmente invadir as casas das pessoas para buscar criminoso sem uma autorização judicial. Então, o foco foram os endereços e foram cumpridos os 180 mandados. Por que a operação ela teve como cuidado retirar a busca por criminosos na área de mata? A intenção era empurrá-los para essa área de mata para que a equipe pudesse cumprir a busca e apreensão e também evitar o confronto nessa área edificada. São 230 mil pessoas que moram ali, a grande e massiva maioria de pessoas inocentes. Então, a ideia de tirar a possibilidade de confronto da área edificada e levar para a área de mata é exatamente para isso. E na área de mata, obviamente, essas lideranças colocam quem? Aqueles soldados. Os soldados para que mantenham esse fogo, evitando com isso que a polícia consiga andar rapidamente e dando chance para esses criminosos. Então, dentro desse cenário, onde nós conseguimos cumprir todos os mandados de busca e apreensão, foram 113 presos. Todos aqueles que se entregaram foram presos. A quantidade de fuzis, né, muito grande. A Bahia, por exemplo, esse ano, até hoje, apreendeu 115 fuzis. A gente aprendeu quase isso numa única operação. Então, dentro desse contexto, eu discordo da crítica e acho que a operação foi um sucesso e mais. Ela é uma fase da operação contenção que já teve as suas fases precedentes com bastante sucesso, como o bloqueio de recursos, e terá outras para o futuro. Vou deixar, então, a última pergunta para a Jussara Soares, que viabilizou essa entrevista. Jussara.
Secretário, hoje o senhor se reuniu com o secretário nacional de Segurança Pública, Mário Sarrubo, e um dos assuntos tratados é sobre o reforço de agentes nas fronteiras. Quando, de fato, chegará esse reforço ao estado do Rio de Janeiro? E também sobre as outras medidas que serão tomadas pelo escritório. Quando isso tudo vai ser colocado em prática? Jussara, eu e o doutor Sarrubo, a gente já realizou algumas reuniões virtuais. Hoje foi a primeira presencial. Então, nós tratamos aqui do SISP, que é o Sistema Integrado de Segurança Pública, que é o sistema desenvolvido pelo Estado do Rio de Janeiro, que é uma plataforma que vai integrar todos os bancos de dados do Estado e também do governo federal. Então, é uma forma, dentro da política que já existe do governo federal, de integrar os bancos de dados. Então, a gente já deixou isso à disposição da Senasp, ele achou isso bem interessante e já pensa em alguns sistemas, como, por exemplo, o InfoSeg, que é do governo federal, integrar esse banco de dados, esse sistema, para que as polícias aqui tenham acesso e, obviamente, o governo federal também tenha acesso a essa gama de dados que a gente pode oferecer. O reforço do policiamento, do efetivo, da PRF, da PF e da Força Nacional, isso foi falado também. A PF, obviamente, com as rodovias federais. A PF, para incrementar e reforçar o CIFRA, que é o Comitê de Inteligência Financeira e Recuperação de Ativos, e a FICO, que é a Força Integrada de Combate ao Crime Organizado. Então, aumentar esse efetivo para que a gente consiga ter mais efetividade e sempre focando no que a gente vem falando, crime organizado e negócio do crime. Então, nesse ponto, a gente não fechou ainda um número, até porque eu acho que cada força vai dimensionar o esforço que vai precisar fazer e, obviamente, o governo federal vai prover esse efetivo. A Força Nacional vai atuar um pouco mais nas principais vias do Rio de Janeiro e não focado nas rodovias federais, mas principalmente a Avenida Brasil, linha vermelha, linha amarela, auxiliando o trabalho da PM nessa missão. A gente falou de equipamentos eletrônicos, como antidrones, comunicação crítica, ou seja, que haja uma comunicação única entre as forças, uma comunicação com segurança. A gente falou também sobre o RENARME. O RENARME é uma rede nacional de rastreamento de armas. Isso é um programa do governo federal que está sendo terminado e a gente vai trazer isso para o Rio de Janeiro com um foco nos fuzis, porque eu sempre digo, o grande desafio do Rio de Janeiro é a quantidade de fuzis na mão de criminosos. O fuzil é um instrumento de dominação territorial e o governo federal, como parceiro, vai fazer com que a gente tenha uma efetividade maior, tenha condições de realizar um trabalho mais qualitativo. Foram 91 fuzis apreendidos. E, para isso, o governo federal está mandando peritos aqui para nos auxiliar nessa questão. Nós temos exames balísticos para serem realizados, rastreamento de todo esse armamento. Então, esse reforço também de peritos vai nos ajudar e tudo isso foi tratado com a Senasp na data de hoje.